Olá, está começando o Jornal da CUT, Central Única dos Trabalhadores. Para pôr fim à greve dos professores de universidades federais, que está ganhando força e se espalhando pelo país, o Fórum de Professores das Instituições Federais do Ensino Superior, PROIFES, exige o cumprimento de reivindicações como o aumento salarial, a reestruturação da carreira e a correção das distorções existentes. Os professores não têm reajuste desde 2010. O Jornal da CUT conversou com Pedro Armengol, da Executiva Nacional, e Gil Vicente Reis de Figueiredo, tesoureiro do PROIFES. Olha, hoje os docentes das universidades federais, a principal pauta de reivindicação deles é a reestruturação da carreira, considerando uma série de distorções que existe, tanto do ponto de vista da relação entre os ativos e aposentados, existem muitas distorções, e que eles têm como parâmetro, inclusive como referência, já que trata do conhecimento, as tabelas de estrutura remuneratória hoje da área de ciência e tecnologia. Então, o que eles estão querendo é uma equalização com o pessoal da área de ciência e tecnologia, porque é da área do saber, as correções dessas distorções, inclusive produto de acordos do ano passado, de 2011, onde o governo sinalizou concretamente, inclusive através de acordo formalizado, que estaria fazendo essa reestruturação, inclusive precisando uma data até o mês de março de 2012. Bem, o governo não cumpriu esse prazo, os trabalhadores docentes das universidades, através das suas organizações, naturalmente foram cobrar do governo que desse encaminhamento àquela demanda que já veio de 2011, no sentido de proceder a essa reestruturação com essa equalização. O governo não apresentou nenhuma contraproposta, inclusive o produto de um grupo de trabalho que havia no interior entre o governo e as entidades do setor, as entidades sindicais do setor, não avançou no debate e os trabalhadores não tiveram outra alternativa que não utilizado o último instrumento da classe trabalhadora, que é a greve, no sentido de pressionar e dar movimento a essa pauta. A posição que o governo assumiu é assim, Primeiro, houve uma situação trágica, que foi o falecimento do Duvanier em 19 de janeiro. E aí o governo pediu um tempo, que é natural, se prorrogou a conversa para 31 de maio. O que acontece? Uma das entidades representativas, que não é a nossa, começou uma greve no meio da conversa. Nós esperamos até 31 de maio. O governo tinha uma reunião dia 28 de maio em que ele ia apresentar a proposta. Ele afirmou que iria apresentar a proposta. Não apresentou, mais do que isso, suspendeu a reunião. Então, a partir do início de junho, nós apontamos para uma greve, como não poderia deixar de ser. Bom, o governo retoma a mesa de negociações, 12 de junho, diz que vai apresentar a proposta no dia 19 de junho. De novo, surpreendentemente, suspende a mesa de negociações 19 de junho. E diz que vai nos apresentar a proposta até 2 de julho. Passou anteontem. Hoje é 4. 2 de julho de 2012 acabou anteontem. Não tem proposta nenhuma, não tem indicação nenhuma e, evidentemente, com uma situação como essas, não há categoria que não acabe optando pela greve. Das entidades, dos sindicatos vinculados ao PROIFES, todos estão em greve, exceto 2 sindicatos. Um deve estar reavaliando posição nessa semana, é possível que, não tem bola de cristal, mas é possível que indique greve essa semana, e o outro não sabemos ainda. Mas a imensa maioria dos sindicatos vinculados, federados ao PROIFES, que é uma federação, como eu disse, todos esses estão em greve. E nós estamos aguardando que o governo minimamente cumpra o compromisso que assumiu de chamar a todos nós para uma mesa de negociação e, enfim, apresente a proposta que ele tem. Se é boa ou não, avaliamos nós, O assédio moral extrapolou os limites do local de trabalho e ganhou a mídia. Recentemente, a exemplo de outras, uma propaganda de uma empresa de comércio eletrônico foi divulgada em rede nacional com um conteúdo ofensivo à classe trabalhadora. Anunciando o que chamam de conforto ao consumidor para fazer suas compras, a empresa desrespeita o trabalhador, classificando-o como vendedor chato. A citação demonstra uma situação constrangedora e preconceituosa que muitas vezes faz parte do dia a dia dos vendedores de lojas. Veja o comercial. Só não tinha o que você pediu. Experimenta aí, tá? Como é que seria uma loja de esportes do seu jeito? Que sempre tem tudo o que você quer, sem vendedor chato. Onde você pode personalizar seus produtos, falar com consumidores e sem musiquinha. A Netshoes é assim, digital, do seu jeito.
Além do assédio moral que sofre dentro da empresa, por parte dos clientes e agora em campanhas publicitárias, o vendedor que lutou para ter a profissão de comerciário reconhecida tem um novo inimigo: o perigo da automatização do trabalho, que coloca em risco o seu emprego. Hoje o vendedor ele é importante para atender bem o cliente. Esse comércio que nós temos local, em rede ou pequenas redes, mostra que você tem que ter uma explicação do produto. E o comércio online não dá a explicação dos produtos, às vezes, mesmo estando escrito lá no certificado ou sobre as diretrizes do produto, ainda não é o suficiente, porque o cliente quer ter uma aceitação com o trabalhador e ter a garantia desse produto, muitas das vezes a experiência. Então nós acreditamos que esse comercial é muito injusto com essa categoria, que são o vendedor, e que tenta ridicularizar e diminuir. Tratar o vendedor, como estava lá nesta matéria, o vendedor de chato, não é verdade. O vendedor é uma pessoa que está tentando explicar, trazer uma melhor condição do produto para o cliente e, sucessivamente, esse cliente se sente satisfeito. Então, a satisfação da venda diante de um vendedor na qual ele apresenta é muito maior, ao contrário de que você estar online e você compra um produto, você não tem o contato com quem você está comprando. Você efetuou o pedido, você mesmo como consumidor efetua o pagamento e você tem ali uma tentativa de que tenha as garantias desse produto. Então eu acho que isso foge às normas que é, de fato, de um bom atendimento, de atender a clientela. O Jornal da CUT foi às ruas e ouviu o trabalhador sobre a discriminação explícita na campanha. Esse comercial não quer dizer nada, porque se você não tiver também vendedores, é como que você vai orientar uma pessoa, o pequeno, o grande, como você vai poder mostrar para ele alguma coisa. Tem que ter vendedores, mas não que fique no pé, mas que fique arrumando, organizando, para que ele possa ser bem atendido, Independente se eu quero vender ou não, se eu preciso da minha comissão ou não, é deixar o cliente à vontade. A gente não está aqui só para vender, a gente está aqui também para passar o conhecimento que a gente tem dos produtos, entendeu? Então é isso, é você, além de vender para a pessoa, você dar umas dicas, você falar do produto, às vezes a cliente nem compra, mas você fala do produto, na próxima vez ela vem, já pode comprar, entendeu? A Voz do Brasil é o programa de rádio mais antigo do país, criado em 1932. Ouvido diariamente por milhões de brasileiros, contribui com informações importantes para o cidadão. E, ao contrário do rádio comercial, não deforma a informação em função de interesses econômicos. Porém, recentemente, o programa passou a correr o risco de perder a sua função principal por conta de um projeto de lei que pretendia flexibilizar o horário de veiculação. A CUT e movimentos sociais se posicionaram contra o projeto de lei, que então foi bloqueado na Câmara Federal. Voz do Brasil é um programa que demarca a identidade brasileira, é um programa que demarca os fatos que estão acontecendo no Brasil, é uma forma com que o povo brasileiro pudesse ter conhecimento do que está acontecendo nos espaços de poderes. E o rádio, ele é ainda um instrumento fundamental de comunicação. Então eu acho que ele precisa permanecer, ele precisa ser garantido e eu acho que ele é fundamental. Por isso a CUT defende a Voz do Brasil, a sua estrutura, a sua obrigatoriedade e a sua forma, porque é com certeza uma forma de comunicação e informação para a sociedade brasileira do que está acontecendo nos espaços dos três poderes. Como é um programa de rádio, ele tem um caráter de informação e ele tem que estar ligado ao horário que as pessoas ouvem o rádio. Não adianta você colocar um programa da Voz do Brasil, por exemplo, às 10 horas da noite. Porque nessa hora, às 10 horas da noite, o povo está ligado no quê? Na telinha, na televisão. Então, para que você vai colocar? Não adianta você colocar um programa da Voz do Brasil às 10 horas da manhã, porque onde que está o povo, a grande massa do povo brasileiro? No seu local de trabalho. E lá ele não está ouvindo rádio. Então, o horário da Voz do Brasil para manter às 19 horas, ele não é apenas um horário comum, ele é horário onde os trabalhadores estão voltando do seu local de trabalho, chegando em casa e podem ouvir, quem está a fim de ouvir. Quem é do campo está chegando da lavoura, então, portanto, está podendo ouvir. Então, é um horário importante. Mudar a Voz do Brasil, mudar o horário, significa você
tirar a identidade da Voz do Brasil, tirar a importância que o programa Voz do Brasil tem. Por isso que nós defendemos, somos contra a flexibilização do horário e achamos que, além de fortalecer, ele tem que manter. Porque acho que uma coisa que foi fundamental nesse último período, a criação da IBC, da Empresa Brasil de Comunicação, com toda a sua estrutura, com toda a sua ação, com o papel do Conselho, a independência do Conselho. E eu acho que, novamente, precisa ser fortalecida a questão do programa da Voz do Brasil. Os preparativos para o 11º CONCUT, o Congresso Nacional da Central Única dos Trabalhadores, estão em sua reta final. O CONCUT será realizado na próxima semana, de 9 a 13 de julho, em São Paulo. Arthur Henrique, presidente nacional da CUT, e Quintino Severo, secretário-geral da Central, falam sobre as expectativas para o encontro, que receberá delegados de todo o país. É um sentimento, é um misto de alegria, na verdade, por ter conseguido cumprir junto com os companheiros da Executiva Nacional da CUT, companheiros e companheiras, todos os nossos sindicatos, federações e confederações, 2 mandatos à frente da nossa central sindical, mantendo a importância e o fortalecimento desse instrumento de luta e de organização da classe trabalhadora, e chegando ao final de 6 anos com um balanço muito positivo dessa nossa atuação ao longo desses 6 anos de mandato. Agora, também com muita energia para continuar, com certeza, com a nova direção que vai ser eleita no próximo Congresso, sabendo que nós vamos já aprovar um plano de lutas, uma jornada de lutas logo depois do Congresso, para continuar essa batalha pela vitória e pelas conquistas da classe trabalhadora no Brasil. Nós não podemos deixar de apontar que nós temos uma grande tarefa e um grande desafio neste ano, que é uma disputa de projetos eleitorais que vão acontecer no final do ano. Mesmo mantendo a nossa independência e autonomia, nós temos lado nessa disputa e, portanto, vamos cobrar os compromissos dos candidatos através da nossa plataforma da CUT, mas, principalmente, não podemos nunca abandonar aquilo que é a nossa tarefa prioritária. A central sindical é uma central sindical que tem que defender os interesses imediatos e históricos da classe trabalhadora e, portanto, a nossa pauta, a nossa agenda sindical, que vem sendo colocada em segundo plano, que não está sendo colocada no centro desse debate nacional, seja no Executivo, no Legislativo, no Judiciário, requer de nós muita energia, muita mobilização, muita unidade, aliança com os movimentos sociais para que a gente possa interferir nessa agenda nacional, nesse novo modelo de desenvolvimento. E eu tenho certeza que os últimos 6 anos foram importantes momentos de luta e de conquistas, mas sem dúvida teremos muitos desafios pela frente e uma direção preparada para enfrentar esses novos desafios que nós temos, sempre com o objetivo de defender intransigentemente os interesses da classe trabalhadora no Brasil. Nós estamos com uma expectativa muito positiva do nosso Congresso. Ele vai acontecer exatamente no momento também de grandes desafios para a classe trabalhadora mundial e também para a classe trabalhadora brasileira. Nós estamos ainda na segunda fase da crise econômica mundial, que em 2009, no último Congresso, nós exatamente fizemos o Congresso no início da crise e tivemos boas resoluções que apontaram qual é a política que a gente devia adotar durante o período da crise. Felizmente fomos vitoriosos no debate, porque conseguimos fazer com que o Brasil não sofresse tanto com a crise, fruto evidentemente das decisões que nós tomamos e da política que nós adotamos. E agora, neste momento, nós estamos vivenciando aqui uma segunda fase da crise. O Congresso vai acontecer exatamente neste momento onde a Europa, os Estados Unidos ainda vivem os efeitos muito fortes da crise e que, evidentemente, tem um rebatimento no Brasil. Então, portanto, a nossa expectativa neste Congresso é, novamente, ter resoluções que apontem para que os trabalhadores brasileiros sofram menos com a crise e que a CUT tenha capacidade efetiva de influenciar nessas decisões. Nós estamos trabalhando com uma estimativa de 2.600 a 2.700 delegados. São números ainda que estão sendo fechados neste momento, porque alguns estados não confirmaram 100% da sua delegação, mas a estimativa é de um congresso que vai superar, inclusive, o número do último congresso de 2009. Nós deveremos ter mais que o número que tivemos em 2009 e, portanto, se desenha aqui um grande congresso, mais uma vez, para a nossa central, e é por isso que também aumenta a nossa expectativa de sucesso do nosso congresso. Nesta semana, o secretário-geral da CNM-CUT, João Caires, foi escolhido para fazer parte do Comitê Executivo do Industry All.
Com 50 milhões de trabalhadores em todo o mundo, o Industriol nasceu da união entre as federações mundiais dos sindicatos de metalúrgicos, químicos e têxteis em todo o planeta. A Comissão de Assuntos Sociais da Câmara aprovou nesta quarta-feira a licença paternidade para pais solteiros. O pai que adotar uma criança sozinho terá direito a 120 dias de licença no trabalho. Também foi aprovado o pagamento pela Previdência Social do mesmo valor pago às mulheres durante o período de afastamento. Além disso, foi extinto o limite de idade da criança para adoção, que era de 1 ano. O projeto depende ainda de votação suplementar antes de ir ao Senado. No dia 3 de julho foi comemorado o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial. Luísa Barros, ministra da Igualdade Racial, aproveitou a data para anunciar uma nova medida do governo federal. Até o fim do ano, o Brasil deve adotar cotas raciais nos concursos públicos oficiais. As negociações com o Ministério do Planejamento para implementar a medida já começaram, além de vários estudos para avaliar o impacto da ação no serviço público. Atualmente, a população negra no Brasil representa 51%, enquanto apenas 23% dos funcionários públicos federais se classificam como negros. Essa discrepância nos mostra que ainda há muito para se avançar na discussão sobre cotas. E o Jornal da CUT fica por aqui. Até a nossa próxima edição.